Está no ar mais um Imprensa em Debate e hoje vamos falar sobre a opinião no jornalismo brasileiro. Existem 3 gêneros jornalísticos básicos: o informativo, que se limita a dar informações, o interpretativo, que explora um fato com maior profundidade por meio de reportagens, e o opinativo, gênero que abre espaço para o jornalista, especialista ou próprio veículo emitir a sua opinião. Para discutir sobre o jornalismo opinativo, estou aqui com o jornalista e filósofo Lucas Medina e com a assessora de imprensa Luciana Canuto. Obrigado pela presença de vocês. Mas antes de começar a nossa conversa, vamos acompanhar uma reportagem que mostra as diferentes formas em que a opinião é apresentada na mídia. A opinião pode aparecer de várias formas no noticiário. Nos jornais impressos, por exemplo, é frequente o jornalista dar o seu ponto de vista sobre a matéria. Mas o comentário também está presente no rádio e na televisão. Por exemplo, no segundo turno de 2002, nós estávamos no fundo do poço. Agora, no melhor dos mundos em 40 anos. O comentário é o que vai dar exatamente essa parte do jornalismo opinativo, a opinião. O jornalista tem uma liberdade de expressar mais abertamente sobre um tema. Lógico, ele tem que ter uma base, uma cultura para isso. Tendo essa base, ele pode questionar e abrir mais o debate para a discussão. Outra forma de expor opinião no jornalismo é por meio do editorial. Nele é expresso o ponto de vista dos diretores do veículo de comunicação. Ele está presente principalmente nos jornais e nas revistas. O editorial, de uma certa maneira, ele revela qual é a linha editorial, né? A política editorial que aquele veículo de comunicação defende. Ou seja, se é um jornal mais progressista, se é um jornal mais conservador, se é um jornal de características liberais, neoliberais, socialistas ou, eventualmente, sei lá, comunista. Até a crônica transmite opinião, mesmo que não tão claramente quanto no comentário ou no editorial. Por meio de lances literários um tanto quanto subjetivos. A crônica é um gênero jornalístico, também um gênero literário, onde é possível uma abordagem de trabalho intelectual um tanto quanto mais livre. De acordo com vários manuais de redação, um bom jornalista deve ser isento e imparcial, sem se expressar sobre um determinado assunto. Mas e você? Acredita que existe jornalismo imparcial? Ok, e a primeira pergunta está lançada. Luciana, você acha que é possível ser imparcial no jornalismo? Eu acho que não tem como ser, até pelo exercício da profissão. Se a gente vê, por exemplo, a forma com que a gente faz para construir uma notícia, para publicar, ou mesmo para levar no ar, ela já vem com uma edição prévia. E a edição, o que ela é? A edição é uma escolha, a escolha daquela foto, a escolha daquela abordagem. Então, isso já é um filtro de opinião que está ali colocada subliminarmente, a gente não chega a ter uma clareza, né, em alguns casos, mas independente do que você queira dizer ali, você já tem formado antes que você defendeu aquela ideia. E para você, Lucas, é possível ser imparcial no jornalismo ou você divide a opinião da Luciana que não tem como fazer isso? Não, até concordando com o que ela falou, a imparcialidade no jornalismo é um mito, vai até além da questão da prática do jornalismo mesmo. Porque o jornalista, desde quando começa, a própria pessoa que depois vai fazer jornalismo, vai se formar em jornalismo e começar a trabalhar na área, ela já tem as suas particularidades, os seus interesses. E além da parte do jornalista, também vem a parte do dono do meio de comunicação, que está imerso em vários interesses políticos, econômicos, sociais, enfim. Então, essa noção da imparcialidade, fazer uma prática de jornalismo pura, de fato, é da categoria de mito mesmo, que é algo quase utópico de se alcançar, como se o jornalismo pudesse, de uma forma totalmente isenta, totalmente parcial, sem influência de nada, simplesmente fazer seu trabalho ali como se fosse alguém fora do mundo. Então, não tem como ser imparcial, mas e o caso da neutralidade? Tem como ser neutro numa notícia, Lucas? A neutralidade também vai pelo mesmo caminho, mas aí tem que diferenciar o que é ser neutro de fato. Nesse critério da neutralidade como algo universal, absoluto, e ser neutro no sentido de você fazer o seu trabalho de forma honesta, mesmo você tendo suas opiniões,
suas ideologias, enfim. Mas na sua própria prática, você conseguir minimamente diferenciar uma coisa da outra. Daí seria possível nesse sentido, mas ainda limitado, não como a gente pensa a neutralidade como se fosse algo absoluto, algo possível de forma definitiva. Para você, Luciana, tem como ser neutro? Eu acho que a gente já está, inclusive, fora de moda falar em neutralidade no jornalismo. Assim, a gente não vê nem as pessoas querendo isso mais e não vê nem também os veículos se propondo a isso. Acho que também não passa por uma discussão ética mais você ser neutro, então a sua matéria ela está ok, porque a gente hoje tem um bombardeio de informação o dia inteiro vindo de tantas fontes que são além da TV e do jornal. A gente tem um representante aqui de blog que pode falar melhor do que eu, mas que o jornalismo tem o desafio da diferença. E não é pela neutralidade que eu acho que deva passar. Então, vocês acham importante o jornal expor sua opinião ao público, Lucas? Sim, sim. Tanto o exemplo do Estadão nas últimas eleições, que no editorial ele colocou o apoio à candidatura do PSDB à presidência. Isso é um caso que demonstra a necessidade do jornal até vencer, como a gente falou anteriormente, desse mito da neutralidade e da imparcialidade, como se tivesse a parte do que está acontecendo no Brasil, como se o dono do jornal e todos os que estão trabalhando lá não estivessem participando desse mesmo embate político. Então, nesse caso, o Estadão foi um dos poucos que fizeram isso, mas foi um ganho nesse sentido, do jornal expor deliberadamente a sua posição frente a uma questão importante como a eleição para presidente da República. Mas você não acha que, então, o próprio jornal, às vezes, limita um pouco o jornalista de emitir sua opinião? Eu acho que é o tempo todo, porque você não vê... quando você fala, o jornalista emitir a sua opinião, eu não acho que a gente saiba a opinião de um jornalista. E nem acho que a gente tenha que saber. Quando você fala em jornalismo opinativo, eu acho que o jornalismo opinativo ele deve passar por um estudo de caso, conversa com as fontes para você formular um discurso. Quando eu falo nisso, eu lembro claramente do Alexandre Garcia, por exemplo. Você pode falar mal, pode falar bem, mas quando ele se propõe a ler os editoriais dele, ele está muito bem embasado. Eu já discordei, drasticamente de coisas que ele falou, mas ele ouviu as pessoas. Então, assim, isso tudo bem, é um jornalismo opinativo de uma ideia que está sendo colocada ali. Mas eu não acho que eu saiba o que eu penso Alexandre Garcia. Eu acho que as TVs, hoje em dia, elas trabalham com a dramatização, com a interpretação, e não com a opinião pessoal da pessoa que está ali vivendo aquele papel daquele jornalista naquele momento. Você concorda com ela, Lucas? Concordo nesse sentido e que essa questão da opinião do jornalista, ainda mais no momento que a acirração política, a acirração ideológica, cada vez menos você consegue identificar a visão do jornalista de fato, que na verdade ele ali está só cumprindo uma função de representar uma opinião mais geral do jornal, seguir a linha do jornal, que não tem como quebrar isso. Um caso que aconteceu em 2006, que o Rodrigo Viana discordou da prática, da cobertura da Rede Globo no primeiro turno das eleições. Ali, justamente, essa discordância mais radical, ele acabou sendo demitido, justamente por isso. Quando o jornalista foge da linha do jornal de forma maior, ele acaba tirando o próprio espaço dele no jornal. Por isso que essa questão do jornalista ter o espaço para opinião é complicada, porque o jornalista, na prática, tem que, de certa forma, se adaptar ao jornal, e ainda que ele não se adapte ideologicamente, concorde, de fato, com a linha de jornal, mas por uma questão de emprego mesmo. Ele vai ter que seguir ou então ele vai ter que procurar outra alternativa, porque o que determina mesmo é a visão editorial do jornal e não do jornalista. Então, qual a alternativa? Onde que o jornalista pode encontrar um meio de conseguir expor sua opinião sem precisar ter que seguir a linha editorial do jornal, da revista, essas coisas? Não, o ideal seria a opção, mas no atual contexto da mídia brasileira seria mais utópico, porque os grandes jornais são poucos e controlados por poucas famílias que têm uma certa linha editorial mais ou menos parecida. Tem alguns jornais da chamada mídia alternativa e tal,
Mas o que seria, nessa questão, para conseguir expor opinião de fato, um dos caminhos que muitos jornalistas, como o Luiz Carlos Azenha, o próprio Rodrigo Viana, que eu citei agora há pouco, é ir para a internet, para a questão dos blogs, que ali eles conseguem criar um conteúdo e demonstrar suas opiniões de fato sobre o que acontece no país. Você concorda com isso, Luciana? Eu concordo, sim, tudo bem, é um mecanismo, é um canal, mas eu, sinceramente, assim, eu não acho que a gente deva idealizar muito a opinião do jornalista. Tudo bem, eu acho assim, se você pensar a opinião de um ser humano, a opinião de um estudioso, de um historiador, não pelo fato simplesmente dele ser jornalista, porque eu acho que quando ele está vestido de jornalista, exercendo a profissão, a opinião dele é o que menos interessa. Ele tem que chegar para mim com o material mais limpo que ele tiver, de ouvindo o máximo de fontes, com uma certeza fabricada sobre aquela realidade que a gente não tem visto. O que a gente tem visto hoje é muito pouca investigação e o que as pessoas às vezes chamam de jornalismo opinativo é jornalismo de pitaco. Um exemplo, um apresentador, quando morreu aquela dentista lá no ABC, queimada por bandidos porque ela não tinha dinheiro para dar o dinheiro que eles queriam. Um apresentador da televisão virou e falou bem assim, uma barbárie esse caso. Assim, aí é o tipo de legenda que todo mundo sabia, todo mundo estava vendo. É quase o bordão, isso é uma vergonha, de uma coisa que você já sabe que é uma vergonha. Então, a gente tem visto muito, não opinião, mas assim, mas é o comentário vazio. O comentário vazio, eu tenho a impressão que a gente não precisa. Ele me irrita como telespectadora, mas eu acho que é um modelo que tem agradado, porque eu vejo os telejornais se aproximando disso, se aproximando do que antes já foi um jornalismo opinativo, de um comentário no final de uma matéria, virou um comentário bobo, um fechamento só para dizer que, inclusive eu falei alguma coisa e vamos passar para a próxima reportagem, entendeu? Então, eu tenho sentido isso. Bom, agora vamos para o intervalo. O Imprensa e Debate volta já, com mais discussão sobre o jornalismo opinativo. Até já! Voltamos com o Imprensa e Debate. No programa de hoje estamos discutindo a opinião no jornalismo, com os nossos convidados Lucas Medina e Luciana Canuto. No caso das redes sociais, elas ajudam na proliferação da opinião ou elas só estão lá para publicar notícias que não têm muita importância, assim, no caso, para a sociedade? Lucas. Então, a rede social, justamente por causa dessa questão do compartilhamento do Facebook, do Twitter, é uma questão que deve ser olhada com mais cuidado, justamente por isso. Tem muita gente séria utilizando isso para fazer jornalismo também, para divulgar informações, mas também você vê a cada semana vários spams, histórias falsas, notícias falsas sendo espalhadas. Por exemplo, uma que a rede social também ajudou a espalhar, questão agora no final de semana da questão do Bolsa Família, que foi divulgada uma mentira que ia acabar o programa e teve uma consequência prática que várias famílias foram ao banco, lotaram os bancos para tentar tirar o benefício como se fosse o último. Então, o próprio jornalismo tem que ser feito de forma mais criteriosa ainda que os próprios sites. Mas, de certa forma, é uma plataforma, mas o uso dela, que ainda não conseguiu ter essa... Não digo regulamentação, mas uma forma mais racional de usar para ter um certo controle, para não ser divulgado qualquer coisa. Então, Luciano, o que você pensa sobre o jornalista dar notícia através do seu perfil no Twitter? Eu acho que primeiro que ele tem que ter um cuidado danado do que tratar, né? Quando você fala o jornalista. Eu
trabalho com a assessoria de imprensa do trânsito da cidade. Então, 80% das matérias que eu administro são pequenos são cases de problemas a serem resolvidos, né? Então, a volta e meia, a gente lida com embates jornalísticos que, se você sai desse campo e aí você acaba querendo traçar uma briga, vamos supor, com a pessoa que está do outro lado, que às vezes você nem conhece, não vale a pena. Se você leva isso para a rede social, você dá uma dimensão para a coisa. Eu vou dar um exemplo prático. Teve um jornalista uma vez que escreveu no Twitter dele bem assim: eu queria que a assessora de imprensa da CET morresse, eu queria que todos os funcionários da CET morressem. E eu nem quis responder, porque é um direito dele, querer que a assessora morra, querer que os funcionários morram, tudo bem, não teve repercussão nenhuma. Logo depois, ele publicou também, tanto no Twitter quanto no Facebook, um comentário similar em relação ao presidente do metrô. Aí sim, ele teve um problema, ele foi demitido. Então, assim, se ele acha que valeu a pena para ele, como pessoa, usar aquele canal para lidar com aquela emoção daquele momento, agora ele deveria... Se valeu a pena, ele perdeu o emprego para fazer aquela colocação, tudo bem, eu entendo, mas eu tenho a impressão que não. Valeu o emprego dele, aquele comentário que deve ter tido uns 20 curtis ali, curtiu, e ninguém, não sei se alguém daquele que curtiu ele, deu um outro emprego para ele naquele momento. Então, eu acho que tudo que a gente tem que ter para lidar, quando você fala como jornalista, a gente como jornalista, usando a rede social para falar seja do que for, a gente tem que ter muito cuidado. A gente está numa rede aberta. Se você está falando coisas casuais, como fotos pessoais, conversando sobre a sua vida, é uma coisa. Se você leva o seu ambiente de trabalho para essa rede, você está expondo uma relação de trabalho que, às vezes, pode acontecer num problema gravíssimo como foi esse para a pessoa, né? Então, para você, Lucas, é possível, então, para a pessoa, o jornalista, expressar sua opinião na internet sem ser barrado, sem levar nenhum tipo de censura por causa disso? Possível mas o que vai determinar até a própria credibilidade dele nisso é a forma como ele trabalha na internet. Por exemplo, o exemplo que ela deu é mais uma opinião, uma reclamação do próprio jornalista, que não influencia em nada o próprio trabalho dele, de apuração, de produção de notícias e tal. É justamente isso o que vai determinar essa possibilidade, a forma como o jornalista vai utilizar o meio. É aquela discussão, não vai ser o meio, a internet como ela está organizada, que vai definir se o jornalista é capaz de trabalhá-la de forma séria ou não. É o próprio trabalho do jornalista que vai definir isso, essas possibilidades. Então, com acesso gratuito à internet, é possível, então, massificar mais, divulgar mais informações do que você consegue, por exemplo, no rádio, no jornal ou na TV, Lucas? Sim, com certeza. A própria internet já está fazendo e vai fazer cada vez mais os outros meios de comunicação mudar essa relação. Porque o que sai publicado no jornal, a pessoa que está conectada e já acompanhou aquele tipo de notícia e tal. Isso vai obrigar o próprio jornal impresso, a própria TV e o rádio a também ter esse parâmetro, considerar também a internet como uma das formas também que o seu espectador vai acompanhar o tipo de notícia. O jornalista está na sua formação, está cursando a faculdade. Tem como criar algum tipo de técnica para que ele, no futuro, consiga expor sua opinião de uma forma mais detalhada, de uma forma que não tenha tanta represália, que consiga transmitir ao público como é feito de fato as coisas? Sim, certo. Eu não diria técnica, mas é que isso aí vai se determinando pela própria prática. Mas também tem um princípio, a formação do jornalismo. É um desafio para o próprio ensino de jornalismo no país, que preparar justamente por essas novas possibilidades, esse próprio feedback, como ela comentou, que existe agora pela internet, fica mais fácil você ter um recebimento do que você produz ali instantâneo. O que até então, com outros meios, era mais difícil medir e ter esse retorno do público. Era mais medido por audiência, por venda de exemplares, enfim.
Agora não, você consegue ver o público se manifestar de forma direta, com todos os problemas que ela citou, claro, mas você tem essa possibilidade. Então, esses novos meios da internet, o ensino de jornalismo no país vai ter que se preocupar com isso também, porque é um meio que está crescendo e a tendência é continuar a se fortalecer. O jornalismo vai ter a questão da internet para o futuro no jornalismo vai ser fundamental. Para você, Lucas, essa expressão de opinião, tanto do jornalista quanto do veículo, jornal, ela é importante na formação da opinião geral do público quanto à notícia em si? Sim, é relevante. Essa modalidade de jornalismo opinativo sempre existiu no jornalismo. Tanto a gente está citando a própria internet, continua sob modalidade diferente, formas diferentes, mas segue. A questão a se colocar é justamente essa contradição entre até que ponto vai a opinião do jornalista e a opinião do veículo. Como você delimitar essas duas coisas? Porque senão você acaba colocando o jornalista só como um porta-voz de uma opinião maior do veículo, influenciada por todos os contextos, todas as outras determinações. E também você não vê até que ponto o próprio jornalista, a formação dele, a formação filosófica, sociológica, enfim, o conhecimento que ele tem para fundamentar aquilo. Então, justamente porque não há essa delimitação, você acaba eliminando até essa preocupação de saber a própria capacidade do jornalista de argumentar, de fundamentar aquela opinião que ele está ali, e até que ponto ele está fazendo aquilo, de certa forma, só para fundamentar a opinião do jornal, e não exatamente uma construção argumentativa dele, de fato. Rapidamente, o que você acha sobre isso, Luciana? Eu concordo totalmente, viu? Porque, na verdade, essa questão da fundamentação que ele falou é muito importante mesmo. Eu não vou nem repetir para não ficar repetitiva, mas é exatamente como penso. Muito obrigado pela participação dos dois. E o nosso tempo está terminando. Eu gostaria que vocês fizessem suas considerações finais. Luciana? Eu queria que ficasse para vocês essa coisa do cuidado com o livre pensar. A gente que está num ambiente aqui de faculdade, vocês vivem uma realidade que eu não vivi, que foi de muitas informações, acesso a todas elas, a gente não sabe muitas vezes a fonte delas. Então, a gente trabalhando, a gente vê muito essa coisa de trabalhar o jornalismo não investigativo, o jornalismo fácil e uma geração inteira também de pessoas que não estão incomodadas. Eu queria convidar todo mundo a se incomodar com qualquer coisa que seja e usar isso para a profissão, porque a profissão, o diferencial que vocês vão ter vai ser esse, é você se incomodar, você se empenhar, você ser o melhor de todos os que existem e você ter isso para você. Porque talvez você não consiga chegar nesse universo perfeito, mas você tem que ter isso e é essa a sua meta. A meta tem que ser você ser o máximo daquilo que você se propôs com qualquer um dos jornalismos que você quiser trabalhar. Lucas? Bom, o que eu queria destacar é justamente essa questão da própria formação do jornalista, justamente nesse quesito do jornalismo opinativo, principalmente para quem quer ir para essa área e vai trabalhar nisso. Ele precisa se preocupar com a formação sociológica, filosófica, enfim, todo o conhecimento dele, para ir além de ser um especialista em generalidades, para conseguir falar sobre assuntos de forma fundamentada, de forma coerente, e não simplesmente dar um palpite genérico sobre os acontecimentos. Muito obrigado, então, pela presença dos dois. O Imprensa e Debates fica por aqui. Até o próximo programa.